Imagine um lugar onde o GPS não alcança e o tempo parece ter feito um pacto de silêncio com as montanhas. Nas profundezas mais remotas da China, existem segredos guardados por gigantes de gelo e florestas de pedra que desafiam a lógica da geologia moderna. Você já sentiu aquela energia arrepiante de estar em um solo que o homem mal ousou tocar? Hoje, nossa jornada atravessa o teto do mundo, desde vilas escondidas no Himalaia até abismos que escondem criaturas lendárias. É uma expedição visual por paisagens que parecem ter sido esculpidas por deuses. E eu quero que você sinta cada batida desse coração selvagem da Ásia. Para não perder nenhuma dessas descobertas raras, aproveite para se inscrever no canal e se juntar à nossa comunidade de exploradores. Prepare sua mente para o impossível. Respire o ar ralo das altitudes e venha comigo. A nossa viagem começa agora. Lago de Quona. O Lago de Quona não é apenas água no mapa. É um portal onde o tempo parece ter desistido de correr. Imagine caminhar por um lugar onde o chão range e o ar é tão raro que cada fôlego parece um presente caro. Respirar aqui é um verdadeiro milagre. Localizado no condado de Amdo, esse gigante azul se esconde em uma região onde a natureza dita todas as regras. Com uma altitude que desafia qualquer ser humano, chegando a quase 4.800 metros, ele observa tudo como um vigia mudo. Para o povo tibetano, essas águas guardam uma verdade que a ciência não alcança. Na antiga religião Bon, o Quona é o lago da alma, uma ponte direta com a essência espiritual de Buda. Não é só geografia, é um solo sagrado onde cada onda parece sussurrar uma oração antiga. Ao lado dele, o pequeno lago Ganong repousa como um guarda-costas fiel. Os números tentam explicar esse brilho, mas os olhos custam a acreditar. São 400 quilômetros quadrados de uma água tão clara que você enxerga o fundo como se fosse um espelho. No inverno pesado, o frio chega a 20 graus Celsius negativos. O gelo vira uma armadura poderosa. Mesmo nesse frio de congelar a alma, a vida insiste em brotar em um lugar que não aceita ser domado. Preservar o sagrado é a única forma de entender o que o tempo não apagou. A ilha de Tashidor.
Agora, feche os olhos e tente tocar o céu. Na ilha de Tashidor, a mais de 4.700 metros de altitude, o azul do firmamento é tão vivo que parece que você pode mergulhar nele. O ar é gelado e puro. Ao lado, um lago de água salgada, um dos mais altos da Terra, mostra o fundo mesmo a 18 metros de profundidade, de tão límpido que é. A água limpa revela segredos ocultos. O clima é uma loucura. Você vive as 4 estações antes do jantar, saindo de um sol manso para um frio de congelar os ossos em poucas horas. As pedras têm formatos bizarros, parecendo garras de dragões gigantes que saíram do chão para abraçar as nuvens. Quando o sol se põe, tudo vira ouro derretido, e o barulho das ondas contra as rochas parece um coral de monges cantando no escuro. O mistério mora em cada detalhe. É um lugar onde a natureza mostra que quem manda é ela. A vila de Yubeng. Imagine um lugar onde o tempo simplesmente desistiu de correr. No coração das montanhas de neve Meili, a 3.000 metros de altura, a vila de Yubeng se esconde como um segredo bem guardado. O silêncio é o dono da casa. Lá não entram carros, nem barulho de motor. Para chegar, você precisa gastar a sola da bota ou confiar no lombo de um cavalo por trilhas que desafiam a gravidade. A natureza intocada é um presente raro. No inverno, o gelo abraça os telhados de madeira e tudo vira um cenário de filme, onde o som da neve caindo é a única música. O povo local trata cada árvore e pedra como algo divino, acreditando que seus antepassados ainda caminham por ali. É uma terra sagrada de verdade. Muitos viajantes juram que, ao fechar os olhos para dormir, sentem uma energia arrepiante e profunda. A alma encontra paz no isolamento. Dizem que os sonhos lá são visões de outro mundo, como se a montanha quisesse te contar uma história antiga. Preservar o isolamento de Yubeng é manter viva a alma espiritual e a pureza de nosso planeta. A floresta de terra desanda. Agora, imagine um exército de gigantes feitos de barro e pedra. A floresta de terra desanda é um dos lugares mais estranhos e lindos de todo o Planalto tibetano. Milhares de pilares naturais e penhascos foram esculpidos pelo vento durante milhões de anos.
O vento é um artista paciente. Essas colunas sobem por centenas de metros e parecem castelos ou templos de uma cidade perdida que foi enterrada pela poeira. A arquitetura da natureza é imbatível. Não existem árvores, nem barulho de bichos, apenas um vazio que chega a doer no ouvido. O povo local diz que essa terra é a casa de espíritos antigos que protegem o mundo. Sentimos presenças invisíveis em cada canto. Muitos viajantes dizem que, no meio desse silêncio absoluto, dá para ouvir o batimento cardíaco da própria terra. O universo respira bem devagar aqui. Existem lendas de pessoas que se perderam entre os pilares de terra, mas foram guiadas de volta para o caminho certo por uma mão que ninguém vê. A magia vive nos detalhes escondidos. Essa mistura de rochas bizarras com histórias de deuses transforma a visita em algo que muda a gente por dentro. É um destino que faz qualquer um se sentir pequeno e gigante ao mesmo tempo. A força da Terra revela que nunca estamos realmente sozinhos no deserto. A conexão entre a alma e a natureza cria uma paz que nenhum mapa consegue explicar. Geleira oculta de Yulong. Imagine que você está subindo uma escada feita de nuvens e gelo que nunca derrete. A geleira oculta da montanha de neve, Yulong, fica em um lugar onde o oxigênio é tão pouco que cada batida do coração vira um tambor no peito. A vida aqui é um desafio constante. Localizada a mais de 5.500 metros acima do nível do mar, essa massa de gelo gigante brilha como se fosse feita de vidro polido quando o sol aparece. O brilho chega a cegar os olhos. Ao redor, você não vai ver prédios ou estradas, apenas penhascos assustadores e florestas que parecem ter saído de um sonho gelado. O silêncio é tão pesado que você consegue ouvir a água derretendo bem devagar entre as rochas. A natureza tem seu próprio ritmo lento. Caminhando pelas trilhas antigas, você vai tropeçar em pequenos pilares de pedra, deixados por pessoas que passaram por aqui há centenas de anos. O tempo parou nessas rochas. Eram viajantes que pediam proteção aos deuses enquanto cruzavam esse deserto de neve. Mas o verdadeiro mistério surge quando a lua está cheia. Os moradores locais contam sobre um nômade que jurou ter visto um vulto branco caminhando sobre o gelo depois de uma tempestade. A figura sumiu no nevoeiro sem deixar rastros. Ninguém sabe se era um espírito ou apenas o vento pregando peças. Essa história continua viva e faz qualquer um olhar para trás enquanto caminha. Respeitar os mistérios do passado
é a única forma de preservar a alma sagrada dessas montanhas. Montanha Anye Maken. Imagine que você está pisando no teto do mundo, onde o ar é puro e o silêncio parece gritar segredos antigos. Nas bordas do Grande Planalto tibetano, escondida entre as nuvens da província de Qinghai, surge uma gigante de gelo chamada Anye Maken. O nome já diz tudo: a montanha coberta de neve. Ela não é apenas pedra e gelo. Ela guarda o nascimento do Rio Amarelo, a veia que alimenta nações inteiras. Lugares assim fazem a gente se sentir pequeno. Essa cordilheira imensa exibe 3 picos majestosos que parecem facas cortando o céu azul. O mais alto deles, o Machen Kangri, sobe até 6.282 metros de altura. Curiosamente, 100 anos atrás, muitos exploradores juravam que ela era a montanha mais alta de todo o planeta, superando até o Everest. A ciência evoluiu e descobrimos que não era bem assim, mas a sua presença ainda intimida qualquer um. É uma beleza que assusta e encanta. Como o chão dessa região já fica em 4.000 metros de altitude, o pico se destaca 2.000 metros acima de tudo o que está ao redor. É uma visão poderosa e enigmática, um verdadeiro guardião de gelo que observa a passagem do tempo enquanto o resto do mundo corre lá embaixo. Respeitar a natureza é o nosso dever. A grandiosidade dessa montanha nos lembra que existem forças muito maiores do que nossos problemas diários. A Caverna de Yeren. A Caverna de Yeren não é um buraco comum na Terra. Ela é o epicentro de histórias arrepiantes sobre uma criatura que parece humana, mas não é. Pesquisadores já encontraram pegadas gigantescas, com 40 centímetros de comprimento, cravadas no chão. Isso é o dobro de um pé normal. Dentro da caverna, o calcário antigo desenhou formas que parecem rostos gritando e mãos enormes saindo das paredes. Quando o sol bate em um ângulo certo, uma sombra alta surge do nada, como se algo estivesse vigiando cada passo seu. Quem entra lá sente um peso no peito, como se 1000 olhos estivessem observando na escuridão. O medo é um aviso real. Rádios e celulares simplesmente param de funcionar em pontos específicos, sem nenhuma explicação lógica. À noite, rosnados profundos ecoam pelas fendas, mas ninguém nunca encontrou o animal que faz esse som.
É um lugar onde a ciência esbarra no impossível e o silêncio esconde segredos que talvez nunca devam ser revelados por nós. O respeito pelo desconhecido é o que nos mantém seguros diante de forças que não compreendemos. Montanha de Neve Baimang. A Montanha de Neve Baimang parece tocar o teto do mundo. Seus picos sobem de 5.500 até mais de 6.400 metros de altura. O ar é puro e gelado. Lá embaixo, florestas densas se misturam com pastos, onde apenas plantas muito fortes conseguem sobreviver ao frio extremo. A vida é uma luta constante. Ao longo das trilhas, você encontra paredes de pedras com orações escritas por pessoas que vivem ali há gerações. Eles acreditam que a montanha é um Deus que protege a terra. Existe uma lenda de que, em noites de lua azul, uma figura branca aparece parada no pico mais alto. Dizem que é um monge antigo que virou luz congelada depois de meditar por centenas de anos. Alguns alpinistas juram que sentiram um calor estranho vindo da neve naquele ponto exato, mesmo com tudo ao redor congelado. O impossível acontece bem ali. Essa história de mistério faz parte do sangue do povo local e transforma a subida em uma jornada espiritual profunda. A devoção transforma paisagens brutas em santuários de paz que desafiam as leis da própria natureza. Montanha Xuebao. Imagine um gigante de gelo que nunca tira o seu casaco branco, não importa o quanto o sol brilhe lá fora. A montanha Xuebao se ergue a 5.610 metros de altura, bem ali onde o céu parece beijar a terra. Em dias de céu limpo, o gelo brilha tanto que você juraria estar olhando para um mar de cristais preciosos. Mas não se engane com a beleza, pois as paredes de pedra são tão em pé e perigosas que até os escaladores mais valentes tremem as pernas. O perigo esconde belezas únicas. Às vezes, as nuvens grudam na encosta, criando uma ponte que parece levar direto ao paraíso. Nesse reino gelado, vivem bichos e plantas que não moram em nenhum outro lugar do mundo, funcionando como um laboratório vivo que desafia o frio extremo.
O topo só foi conquistado em 1986, provando que o ser humano é teimoso quando quer vencer um desafio. É um lugar que nos ensina que o topo é para poucos, mas a vista é para todos que se atrevem a sonhar alto. A preservação desses picos garante o equilíbrio de ecossistemas que ainda nem compreendemos totalmente. Cratera de Tianchi. Agora, visualize um buraco perfeito no topo de um vulcão antigo, como se alguém tivesse cavado um poço para os deuses beberem água. A cratera de Tianchi fica a 2.200 metros de altitude e é cercada por rochas afiadas que parecem facas apontadas para o azul infinito. O mistério atrai olhares curiosos. A água ali é camaleoa. Uma hora é um azul profundo e na outra vira um espelho perfeito. Com 300 metros de profundidade, o fundo desse lago é um território quase desconhecido que guarda segredos de milhares de anos. Muita gente jura que já viu vultos escuros nadando lá embaixo, alimentando histórias de monstros que ninguém nunca pegou. De vez em quando, as nuvens giram em cima da água, como se estivessem abrindo um portal para outra dimensão. Esse lugar nasceu de uma explosão vulcânica gigantesca e hoje é o encontro perfeito entre o fogo que passou e o gelo que ficou. É uma prova viva de que a Terra tem cicatrizes que são verdadeiras obras de arte. Entender as forças vulcânicas do passado nos ajuda a prever e respeitar o futuro do nosso planeta. Monte Minha Conca. Existe um gigante de gelo no Oriente que muitos chamam de o Everest secreto. O Monte Minha Conca sobe até 7.556 metros de altura e parece uma pintura feita por deuses. Lá em cima, o ar é tão raro que o tempo parece parar e o frio corta como uma faca. Escondidas nos paredões, existem cavernas de cristal azul que brilham como se fossem feitas de vidro de outro planeta. O silêncio é profundo e assustador. Muitas pessoas tentaram chegar ao topo, mas voltaram porque o nevoeiro surge do nada como um fantasma. O mais estranho é que perto do cume, os aparelhos de localização ficam malucos por causa de campos magnéticos misteriosos.
a tecnologia falha diante do poder natural. Os moradores antigos juram que a montanha só se mostra inteira para quem tem o coração limpo. É um lugar que guarda segredos que a nossa mente mal consegue entender. Se você olhar bem de perto, verá que a Terra tem vida própria e não gosta de ser incomodada por estranhos. A preservação desses picos garante o equilíbrio de ecossistemas que ainda nem compreendemos totalmente. Vale de Gelos ao Sul. Imagine caminhar por um lugar onde o gelo não é branco, mas de um azul brilhante e profundo. No Vale de Gelo, ao sul acontece algo que parece mágica, mas é pura pressão da natureza sobre a neve antiga. Durante o inverno, o vale vira um cenário de filme com blocos gigantes que parecem lâminas de cristal ou torres de um castelo esquecido. Quando o sol nasce ou se põe, tudo brilha em tons de roxo e laranja, e você sente que saiu da terra por um momento. Alguns desses blocos nunca derretem nem no verão, e os cientistas usam o lugar para estudar como seria a vida em planetas gelados e distantes. É um laboratório natural debaixo do céu aberto. O caminho é difícil e o clima é bruto, mas a visão de um mundo feito de vidro azul faz qualquer esforço valer a pena. É a prova de que a beleza sobrevive até no frio mais terrível que existe. Entender as forças do gelo no passado nos ajuda a prever e respeitar o futuro do nosso planeta. A floresta de Ningxi. Imagine um lugar onde o tempo parece ter esquecido de passar. No coração do Tibete, a mais de 3.000 metros de altura, existe um mar verde que desafia a aridez das montanhas. É a floresta de Ningxi, um santuário de árvores tão antigas que guardam segredos de eras passadas. Seus troncos são tão imensos que 3 pessoas adultas, de braços abertos, não conseguem cercar uma única árvore. A natureza aqui é uma artista caprichosa. No inverno, o branco da neve domina tudo, mas logo as flores despertam na primavera. E o verão traz um verde que brilha intensamente. Quando o outono chega, a floresta se veste de ouro e fogo. Pela manhã, uma névoa densa abraça os pinheiros, criando um cenário de mistério absoluto. O silêncio só é quebrado pelo sussurro do vento nas folhas, um som que acalma a alma de quem busca paz.
É um pedaço de terra sagrada, onde a vida pulsa livre de qualquer interferência humana. A natureza sobrevive onde ninguém mais consegue. O equilíbrio entre a vida e o gelo é um milagre que devemos sempre respeitar. Os terraços de Baixo Itai. Nas terras altas, a 2.377 metros de altitude, a água realizou uma obra de arte que parece de outro mundo. Os terraços de Baixo Itai são cascatas de pedra branca brilhante que brilham sob o sol. Esse fenômeno levou centenas de milhares de anos para ser construído, gota a gota, por depósitos de minerais vindos de nascentes naturais. O resultado é uma escadaria de calcário que parece feita de algodão ou neve eterna, mas é sólida como a própria montanha. Cada degrau guarda uma água cristalina que reflete o céu azul, criando um contraste que é quase impossível de descrever com palavras simples. Historiadores e geólogos ainda estudam como essa perfeição se manteve tão pura por tanto tempo. A paciência geológica nos ensina que as maiores belezas levam eras para florescer. A montanha da deusa Gemu. No horizonte do Grande Planalto, uma silhueta gigante chama a atenção de qualquer viajante atento. A montanha da deusa Gemu não é apenas um monte de terra e rocha. Ela tem o desenho perfeito de uma mulher descansando, deitada sobre o solo. Diz a lenda que uma fenda escondida na pedra guarda um segredo vivo. Apenas uma vez por ano, uma flor de um vermelho tão intenso que parece brilhar brota do nada, sumindo logo depois, sem deixar rastro. Os moradores locais contam, com um brilho no olhar, que essa planta rara é o coração de um homem que se transformou em um presente eterno para a deusa. Para quem observa de longe, a montanha parece respirar enquanto o sol se põe, mudando de cor e forma conforme as sombras crescem. Os penhascos de Gonga. Imagine uma parede vertical que parece tocar o teto do mundo. Estamos falando da face sul de Gonga, um gigante de gelo com 7.556 metros de altura. Suas inclinações são tão severas, chegando a 70 graus, que olhar para cima chega a dar tontura. Por muito tempo, os maiores especialistas do mundo afirmaram que era impossível subir por ali. O clima muda em segundos e tempestades de neve podem engolir um grupo inteiro sem dar aviso prévio. Mesmo com todo esse perigo mortal, aventureiros continuam chegando, atraídos por uma beleza que não aceita ser domada. É um paredão de gelo que separa os curiosos dos verdadeiros sobreviventes. A montanha exige respeito absoluto de todos. O pântano de Huergai. Existe um lugar a mais de 3.300 metros de altitude, onde a terra parece estar viva sob seus pés. O pântano de Huergai é um labirinto de cores que mudam conforme o ano passa, indo do verde musgo ao dourado mais puro.
Ao caminhar por lá, você sente um tremor leve, como se estivesse pisando nas costas de uma criatura gigante que dorme. Mas cuidado, pois a beleza esconde armadilhas. Sob o musgo fofinho, existem poços de lama profundos, capazes de engolir um homem adulto em segundos. Visto de cima, o cenário vira uma pintura abstrata com rios formando espirais perfeitas. O mistério é tão real que aparelhos de localização costumam falhar perto do centro, deixando muita gente perdida em meio ao nada. É um território que não quer ser mapeado. A natureza guarda segredos que a tecnologia desconhece. A geleira de Dagu. Imagine um lugar que ficou escondido do mundo inteiro até o ano de 1992. Parece mentira, mas a geleira de Dagu só foi encontrada quando satélites, lá no alto do céu, viram o que nossos olhos aqui embaixo perderam. Localizada em uma altura que vai de 3.800 até 5.000 metros, ela é considerada uma das geleiras mais jovens do planeta. É um mundo de cristal, onde o gelo brilha tanto que parece ter luz própria. Quem pisa ali sente que entrou em um desenho de imaginação, onde o frio não é apenas temperatura, mas uma presença viva que abraça a gente. É incrível pensar que algo tão gigante ficou em segredo por tanto tempo, provando que o nosso mapa do mundo ainda tem buracos em branco, esperando por alguém corajoso. A vida e a luz dançam juntas nessas paredes congeladas, que parecem joias prontas para serem admiradas por quem tem fôlego para subir tão alto. O gelo jovem guarda segredos de um passado muito antigo. A Zona Sagrada de Litang. Existe um lugar na China onde as montanhas furam as nuvens e chegam a mais de 5.000 metros de altura. Em Litang, o ar é tão ralo que você consegue ouvir as batidas do seu próprio coração, batendo forte no peito. Os antigos dizem que essas montanhas são a casa de espíritos, e quem caminha ao redor delas do jeito certo consegue limpar todas as coisas ruins da mente. Mas o mistério vai além da fé. Muita gente jura ter visto luzes estranhas que correm pelos picos e vultos que surgem e somem no meio da neblina branca. As câmeras e celulares costumam pifar do nada, como se a montanha não quisesse ter sua foto tirada por estranhos. Sem placas, o caminho é achado apenas por pedras empilhadas e bandeiras coloridas que balançam com o vento. É uma terra que desafia a nossa lógica
e faz a tecnologia parecer um brinquedo quebrado diante da força do invisível. A montanha escolhe quem pode ver a sua verdadeira face. A cidade fantasma de Zhongjiazhai. Imagine caminhar por uma calçada e, de repente, perceber que você está a mais de 90 metros de altura, literalmente pendurado no céu. Zhongjiazhai não é uma cidade comum. São estruturas de pedra antigas que desafiam a gravidade em penhascos chineses. Escadas de pedra levam você a quartinhos minúsculos bem na beirada do abismo, muitos sem nenhuma proteção. É como se quem morasse ali estivesse o tempo todo brincando com a sorte. O perigo espreita em cada degrau. Rochas gigantes exibem marcas estranhas que lembram letras de um alfabeto perdido, mas, até hoje, ninguém conseguiu ler o que dizem. Quando o nevoeiro chega, você não consegue ver nem 2 metros à sua frente. A cidade simplesmente some nas nuvens. Existem túneis que cortam a montanha por centenas de metros e terminam no vazio absoluto, sem explicação. O mais bizarro de tudo, nunca acharam uma colher ou um prato sequer por lá. Parece que as pessoas passaram por ali, mas nunca habitaram o lugar de verdade. Durante o dia, as rochas mudam de cor, indo do cinza prateado ao roxo escuro, criando um espetáculo que parece mágica pura. Viver no limite exige uma coragem inexplicável. O Vale Secreto de Zhong. Existe um lugar escondido nas montanhas mais altas da China, que vive mergulhado em uma neblina que nunca vai embora. O Vale Secreto de Zhong é uma explosão de vida selvagem, com aves raras e borboletas que parecem ter saído de um filme de fantasia. A natureza aqui é quem manda. Os moradores dizem que o vale é sagrado e que só quem tem o coração limpo consegue chegar ao fundo dele. Existe uma história famosa de uma menina que sumiu por 3 dias inteiros nessa floresta densa. Quando todos já achavam o pior, ela apareceu no 4º dia, tranquila, dizendo que uma mulher de cabelos brancos a trouxe de volta por uma ponte feita de névoa. Ninguém nunca viu essa ponte, mas encontraram as pegadas da pequena marcadas na pedra úmida. O invisível se torna real para alguns. Dizem que o vale protege quem tem uma conexão verdadeira com a terra. É um mundo oculto que se recusa a ser totalmente descoberto por nós, seres humanos tão apressados e barulhentos. Existem caminhos que só a fé consegue enxergar.
O Vale Místico de Shimen. Se você sussurrar um segredo no Vale de Shimen, prepare-se para ouvir a resposta vinda do nada. O eco por lá não é normal. Parece que alguém está brincando de repetir o que você diz várias vezes. Existem rochas gigantescas, com mais de 9 metros de altura, que estão equilibradas umas sobre as outras, há milhares de anos. Ninguém sabe como foram parar lá, já que nenhum ser humano teria força para erguer tanto peso sem máquinas modernas. Essas pedras mudam de cor conforme o ar fica mais úmido, passando do cinza para o roxo e até um azul suave, como se tivessem sentimentos próprios. Quem tenta registrar tudo em fotos costuma se frustrar, pois as imagens saem borradas ou com luzes que ninguém viu na hora. Muitos visitantes juram que sentiram alguém caminhando logo atrás, mas, ao olhar para trás, só encontram o vazio. Algumas rochas têm o formato de rostos velhos e dragões, que parecem vigiar quem passa. No silêncio total, o tempo parece que resolveu tirar uma soneca e parar de correr. O som carrega memórias que o vento insiste em repetir. A Floresta de Pedras de Luolong. Imagine um exército de gigantes, transformados em rocha, parados em filas perfeitas no meio da China. Na Floresta de Luolong, pilares de pedra com mais de 18 metros de altura dão as boas-vindas para quem tem coragem de entrar. Algumas pedras parecem portões trancados que convidam você para entrar, mas as fendas são tão apertadas que ninguém consegue passar. O caminho se fecha sozinho. É um lugar onde a tecnologia se perde totalmente. Bússolas giram sem parar e o sistema de posicionamento global para de funcionar assim que você chega no coração da floresta. O que mais assusta são as formas das rochas. Algumas parecem rostos gritando ou braços esticados, como se pessoas tivessem sido congeladas no tempo durante um momento de agonia. Os moradores mais antigos acreditam que ali aconteceu um ritual muito poderoso no passado que selou o espaço para sempre. De pé ali dentro, o ar fica pesado e você sente que cruzou uma linha invisível para outra dimensão, onde as leis do nosso mundo não valem mais nada. O real e o sonho se misturam. Onde a bússola falha, a alma precisa encontrar o rumo. A crista nebulosa de Kangding. Imagine uma montanha que passa o dia inteiro escondida sob um lençol de fumaça branca. Em Kangding, o mistério é tão denso quanto o ar que você respira. O lugar é famoso por um fenômeno de arrepiar, o chamado halo da montanha. Se você ficar no topo, sua própria sombra pode aparecer projetada no nevoeiro, cercada por um círculo de luz brilhante. Ao longo das trilhas usadas por viajantes antigos, você ainda encontra cabanas de pedra caindo aos pedaços e torres que vigiam o nada. Existe uma história de um jovem monge
que subiu até lá no inverno pesado para ficar sozinho com seus pensamentos. 3 meses se passaram e ele nunca mais desceu. Quando os amigos subiram para buscar o rapaz, não acharam um fio de cabelo dele, apenas uma luz amarela e suave que flutuava exatamente onde ele costumava rezar. É como se a própria montanha tivesse decidido guardar o monge para ela. O Vale de Kingwa. Existe um lugar tão isolado que faz você esquecer que o resto do mundo existe. O Vale de Kingwa é um labirinto de rochas em formato de letra B, que faz sua voz saltar 3 vezes no ar. O eco é assustadoramente perfeito. Nos dias de neblina braba, você não consegue enxergar nem 60 centímetros na sua frente. É como caminhar dentro de um balão de leite. A vida lá é teimosa. Árvores gigantes brotam de paredes de pedra purinha, sem terra nenhuma, parecendo garras de monstros pré-históricos. Quando a lua sobe, o chão começa a brilhar com um verde fraco vindo dos musgos, transformando tudo em um cenário de filme de fantasia. O silêncio é impossível, pois o vento assobia nas fendas das rochas, como se alguém estivesse cochichando no seu ouvido. Ali, o seu celular é apenas um pedaço de plástico inútil, sem sinal de nada. A lenda diz que quem dorme ali sozinho sempre tem o mesmo sonho. Um portão de pedra imenso surgindo da névoa e convidando para entrar em um reino que o tempo apagou. O desconhecido sempre nos chama para perto. Onde o sinal termina, a verdadeira jornada começa. O passo do rio Daotang. Imagine um lugar onde a água é tão pura que parece um espelho flutuante. No passo do rio Daotang, o fundo do rio fica totalmente visível sob uma correnteza que corre com uma força impressionante. Ao redor, paredões de pedra gigantescos, com mais de 90 metros de altura, se erguem como sentinelas de um reino esquecido. Esses pilares formam portais naturais que fazem qualquer visitante se sentir minúsculo diante da imensidão do mundo. Existe uma crença antiga de que este caminho guarda uma energia espiritual avassaladora. Dizem que quem tem a coragem de atravessar esses desfiladeiros perigosos recebe uma sorte que dinheiro nenhum pode comprar. Cruzar essa fronteira muda o destino de qualquer homem. No topo das rochas, o vento sopra segredos que apenas os corajosos conseguem entender. É uma prova de resistência para o corpo e para a mente. A Caverna do Eco de Baima Ridge. Entrar na Caverna de Baima Ridge é como mergulhar em um sonho onde as leis da física resolveram tirar férias. O som aqui dentro se comporta de um jeito assustador. Se você estalar os dedos, o barulho ecoa por quase 10 segundos, como se as pedras estivessem conversando com você no escuro.
Mas o mais estranho é uma área em espiral onde o som morre completamente. É um silêncio tão pesado que você consegue ouvir o sangue correndo nas suas veias. O silêncio absoluto chega a incomodar os ouvidos. Nas paredes, rochas imensas têm formatos de rostos humanos que parecem respirar quando a luz fraca toca a pedra. O teto é tão alto que some na escuridão profunda, e os ecos, lá de cima, demoram quase 2 segundos para descer, como sussurros vindos de outro mundo. Sem luz elétrica ou qualquer tecnologia, sobra apenas o ar gelado e a sensação constante de que algo está vigiando cada movimento seu. É um santuário de escuridão e mistério. O silêncio das pedras esconde vozes de eras esquecidas. A Bacia de Neve de Luke. Imagine um deserto de gelo, onde as regras do mundo comum simplesmente não funcionam. Na Bacia de Luke, a neve cai do céu, mesmo quando o sol está brilhando forte e o dia parece limpo. É um choque visual que faz qualquer um duvidar dos próprios olhos. Estamos a mais de 4.000 metros de altura, onde o ar é tão ralo que o corpo padece. A tontura chega rápido e o coração bate como um tambor, tentando buscar oxigênio. O silêncio ali é absoluto. Não se ouve um passarinho ou o zunido de um inseto sequer. A natureza manda e nós apenas obedecemos. Quando a luz atravessa a neblina, o chão brilha como se estivesse coberto por milhões de pedaços de vidro quebrado. Em certos momentos, o branco fica tão denso que você não enxerga nem 1 metro na sua frente. Quem visita esse lugar jura que o tempo derrete, transformando 2 horas em um dia inteiro de caminhada. É um lembrete gelado de que, perto da força selvagem da Terra, somos apenas pequenos visitantes de passagem. O frio molda o caráter do homem. A soberania do clima extremo silencia qualquer tentativa humana de controle sobre o destino. As gargantas de Shangri-La. Existem abismos na China que parecem não ter fim, onde o chão some em fendas com mais de 2.000 metros de profundidade. Nas gargantas de Shangri-La, a terra se abre de um jeito que dá vertigem só de olhar para baixo. O terreno muda tão rápido que cada passo parece levar você para um planeta diferente. O perigo real exige atenção constante. O nevoeiro é traiçoeiro e consegue engolir um grupo de pessoas em questão de segundos, deixando todos isolados no vazio. Quando o vento passa pelas rochas, o som parece um canto sagrado vindo de muito longe. É de arrepiar. O mais estranho
é ver arco-íris surgindo do nada, mesmo sem uma gota de chuva no céu. Existem partes desse cânion que nunca viram a luz do sol, mergulhadas em uma escuridão eterna há milhares de anos. A tecnologia costuma falhar por lá, com bússolas e celulares ficando malucos, como se uma força invisível estivesse bloqueando o sinal. É um lugar onde o tempo parece dobrar e a realidade que conhecemos deixa de existir. O desconhecido mora no fundo do vale. A magnitude das profundezas terrestres revela o quanto ainda ignoramos sobre as forças do nosso mundo. Rothschild. Imagine um lugar no alto das montanhas de Qinghai, onde a própria terra parece expulsar quem tenta morar nela. Rothschild é um dos pedaços mais selvagens do nosso planeta, situado a uma altura média de 4.267 metros. Lá, o frio é tão brutal que o termômetro marca 40 graus Celsius negativos, com uma facilidade assustadora. A natureza não perdoa os despreparados. O vento sopra com tanta força que pode carregar uma tenda pesada como se fosse uma folha de papel. A paisagem mistura desertos gelados, lagos de sal e geleiras que nunca derretem. O mais estranho é que um tipo raro de antílope viaja mais de 320 mil metros, apenas para ter seus filhotes nesse ambiente hostil. Nem os maiores cientistas do mundo sabem explicar o motivo dessa escolha arriscada. O instinto animal supera nossa lógica. Como o oxigênio é muito pouco, o cérebro começa a pregar peças e muita gente jura ter visto coisas que não existem, como se estivesse entrando em outro mundo. Aparelhos eletrônicos e rádios param de funcionar do nada, o que torna qualquer socorro quase impossível. Muitas pessoas sumiram por lá, sem deixar um rastro sequer, dando ao lugar a fama de ser o Triângulo das Bermudas das Terras Altas. É um museu vivo, onde a natureza mostra quem manda de verdade. A sobrevivência exige respeito total às leis da Terra. Crista serrilhada de Ganze. Imagine que você está caminhando e, de repente, dá de cara com 3 lanças gigantes de pedra apontadas para o céu. É uma visão que faz qualquer um se sentir bem pequeno. Essas montanhas de calcário são tão retas e afiadas que o povo local as chama de armas dos deuses. As paredes de rocha sobem de um jeito tão vertical que parece que alguém cortou a terra com uma faca gigante. Em manhãs bem geladas, a neblina envolve os picos e cria um truque visual maluco, onde as montanhas parecem estar flutuando no ar. É o famoso efeito da montanha voadora que deixa qualquer visitante de queixo caído. O cenário parece coisa de cinema. Conforme o dia passa, as pedras mudam de cor, indo do prata brilhante até um roxo bem escuro,
como se a montanha estivesse respirando junto com as horas. Quando o vento sopra forte entre as fendas, o som que sai de lá parece um berrante ecoando do fundo da terra. O barulho chega a arrepiar os braços. Alguns desses picos passam dos 4.000 metros de altura, onde o ar fica ralo e o vento é tão bruto que pode derrubar um adulto que não estiver bem apoiado. Existe uma parte da rocha que, bem na hora que o sol se põe, brilha tanto que apelidaram de o olho do pico sagrado. Esse brilho dura só alguns minutinhos antes de sumir na escuridão. Quem passa por aqui jura que não está apenas vendo pedras, mas sentindo uma energia silenciosa que parece vigiar cada passo dado. Cume Sagrado de Pume. Imagine um lugar onde as nuvens não são apenas vapor, mas o fôlego de quem já partiu. No topo da crista de Pume, o povo local acredita que os seus antepassados ainda caminham invisíveis, cuidando de cada passo dos vivos. Logo cedo, quando o sol decide aparecer, a luz atravessa a névoa, formando raios que parecem mãos gigantes descendo do céu. Para quem observa, é como receber um abraço vindo direto do infinito. Existem pedras imensas, isoladas nos picos mais altos, que são chamadas de pilares do céu. Os antigos dizem que apenas quem tem o coração limpo, como água de nascente, pode tocar nelas sem despertar a fúria das montanhas. O desenho dessa crista segue uma espiral perfeita, o que para muitos simboliza que a vida nunca termina, ela apenas se transforma. No inverno, com o acúmulo de neve branca, a montanha ganha o corpo de um dragão gigante adormecido, protegendo o vale contra todo o mal. Os moradores contam que sonhar com esse lugar é um sinal claro de que você está sendo guiado por forças maiores. É comum sentir um formigamento estranho nas mãos ao chegar perto das rochas, uma energia que acalma o pensamento mais barulhento. Cada brisa que sopra por aqui parece contar uma fofoca de 1000 anos atrás, que ainda não foi totalmente revelada. A conexão com nossas raízes nos mantém firmes diante de qualquer tempestade. É impossível não se sentir transformado por essas paisagens da China. De todos esses segredos, qual deles você teria coragem de visitar pessoalmente? Se inscreva para mais descobertas, deixe seu like e continue explorando nossos vídeos. Até a próxima!